Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Nós tivemos uma melhora na cotação do dólar, hoje caiu bastante. O dólar cedeu com a intervenção do Banco Central, uma intervenção pesada de 2 bilhões. Foi um instrumento que o Banco Central usa. Essa intervenção foi feita com venda de leilões de dólar em linha, o que quer dizer que é uma recompra que o Banco Central faz no futuro, ou seja, atendo essa demanda por dólar no momento e recompro isso, recompondo as reservas nacionais em dólares. A gente fala sobre isso. O Ibovespa teve forte alta, atrelado às commodities. A gente teve uma melhora, por exemplo, de algumas commodities, mas agora, no final da tarde, foi sobretudo com a expectativa da votação da sessão onerosa, do excedente do que a Petrobras tem de fazer de extração de petróleo. A gente fala sobre isso também, porque essa expectativa melhorou sobretudo as ações da Petrobras, que tem um peso forte no índice da Bovespa e, portanto, puxou o índice para cima também. A arrecadação federal cresceu no mês de outubro, cresceu também em termos reais, ou seja, acima da inflação, descontada a inflação, quando a gente olha também no acumulado do ano. Isso ajuda, por exemplo, o governo federal a fechar as contas deste ano, embora nós tenhamos um déficit ainda previsto, mas um déficit menor, pelo menos o que a gente está vendo na arrecadação. Melhorou a confiança do setor de construção, um dos setores mais atingidos pela crise, e no estúdio os brasileiros estão casando mais. Isso quer dizer que o setor de festas, apesar do momento da economia instável, continua ali estável do ponto de vista de venda, de eventos que faz pelo país afora. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Vamos começar com essa notícia do setor de construção, porque chama bastante a atenção. Os setores que mais sofreram durante a crise econômica e, aliás, foram os setores que mais teve, por exemplo, demissão, perda de valor, ou seja, problemas com novos projetos. É exatamente isso que mudou agora, sobretudo na questão das expectativas. Está pavimentando uma melhora em relação justamente às expectativas. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro, porque teve aumento da confiança do setor de construção no país. Maurício, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. A confiança dos empresários da construção registrou em novembro sua terceira alta consecutiva. O índice subiu 2,9 pontos e no resultado acumulado chegou a 84,7 pontos. Esse é o maior patamar desde janeiro de 2015. O otimismo, de acordo com os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, está relacionado com o fim do período eleitoral e sinaliza que a vitória de Jair Bolsonaro foi bem recebida pelo setor da construção. A aposta é de que os negócios vão melhorar no próximo ano. Números da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, já revelam que os lançamentos de imóveis residenciais subiram 30% nos últimos meses, o que provocou a retomada das contratações. Mesmo assim, o setor ainda está entre as atividades da economia com recuperação mais lenta. O PIB da construção civil recuou 0,8% no segundo trimestre desse ano, na comparação com os 3 primeiros meses de 2018. Com a volta do otimismo, a expectativa é de que em 2019 o setor poderá voltar a crescer. Piotr. E como fiz menção, Maurício citou aí também, se o setor de construção tem uma retomada mais vigorosa no ano que vem, isso significa maior contratação de pessoas com maior intensidade, diga-se de passagem, ou seja, eu mexo diretamente no mercado de trabalho. Foi esse o setor que, por exemplo, mais demitiu e que demorou muito a tentar recuperar, ainda não recuperou evidentemente, mas voltar a contratar, conforme a gente viu aí. Bom, a arrecadação federal teve aumento agora no mês de outubro, acima da inflação, ou seja, descontada a inflação, é o que se chama de aumento real, também no acumulado do ano. Agora no mês de outubro e também no acumulado do ano, as razões são exatamente as mesmas. Eu tive uma melhora na condição da economia do país, ou seja, uma retomada econômica, se você está tendo um crescimento da economia, ou seja, as empresas arrecadam mais impostos. Mas teve um detalhe bem importante nessa conta. O repasse de royalties do petróleo, como recentemente a gente viu a gasolina custando um preço muito alto, os combustíveis como um todo, falando de óleo diesel também,
o governo federal é exatamente o maior acionista da Petrobras, ou seja, quando a Petrobras tem lucro, ela tem que repassar ao governo federal os royalties do petróleo, tudo isso que faz parte de quem tem exatamente essa cessão. No caso do governo brasileiro, ele recebeu esses royalties todos e isso melhora a arrecadação do governo sobremaneira neste ano. Vamos lá, em outubro agora, foram 131 bilhões e 800 milhões de reais de arrecadação federal. Uma alta real de 4,12%, se comparada ao mês de outubro de 2017. Para você ter uma ideia, em outubro de 2017 foi de 126 bilhões, agora foi de 131 bilhões. No ano, para a gente pegar agora o valor, o acumulado até agora da arrecadação é de 1 trilhão 196 bilhões de reais, também uma alta de quase 6%, se comparado ao mesmo período de 2017, o que demonstra claramente que eu tenho uma melhora na economia. Vamos entender as razões? Recuperação econômica que está existindo, obviamente que em menor nível do que se esperava e do que se gostaria, com menor intensidade, com menor vigor, mas eu tive uma recuperação econômica neste ano, a gente vai crescer mais do que cresceu no ano passado, que foi de 1%, a previsão mais pessimista está em torno de 1,36% de PIB, provavelmente passaremos de 1,5% este ano, porque a gente está tendo um incremento agora neste final de ano, até porque o cenário eleitoral já foi decidido. Royalties do petróleo em 2018, para você ter uma ideia com relação aos royalties do petróleo, no acumulado do ano são 52 bilhões e 400 milhões de royalties do petróleo repassados ao governo, que é o acionista maior da Petrobras. Isso que equivale a 54% mais que no ano passado, o que demonstra claramente o peso dos royalties do petróleo na arrecadação. Vamos pegar um dado, sobretudo, com relação à arrecadação. A meta do governo para este ano é de déficit ainda, ou seja, vai gastar mais do que arrecada, de 159 bilhões. Com a arrecadação subindo, isso tende a diminuir bastante, ou seja, não vai atingir este valor de déficit, vai ser bem menor. Para você ter uma ideia, no ano passado foi de 124 bilhões. O governo estava autorizado pelo Congresso a ter um déficit de quase 159 bilhões, aliás, de até 159 bilhões, gastou bem menos, ou seja, teve um déficit melhor. Provavelmente a gente vai ter um déficit menor também este ano. Vamos seguir agora para entender o que aconteceu no mercado hoje. Hoje o Ibovespa subiu 2,85%, uma recuperação expressiva do Ibovespa, está falando de quase 3% de alta, 87.987 pontos, em alguns momentos do dia passou os 88 mil pontos. Aqui tem muito do crescimento de Petrobras. Só para você ter uma ideia, a ação da Petrobras hoje, agora no final do dia, teve, digamos que a gente pode chamar de um sprint, ou seja, aumentou a alta, quer dizer, a alta foi mais intensa, chegou a 5,28% de alta a ação da Petrobras. É uma das principais ações do Ibovespa e, portanto, puxou para cima o Ibovespa. Os bancos também subiram, até que boa parte dos bancos tem ações da Petrobras. A Petrobras sobe, os bancos também sobem e eles também têm peso no Ibovespa. Aqui tem uma explicação muito clara. Houve uma melhora no preço do mercado do petróleo do mercado internacional. Isso quer dizer que a Petrobras vai ter que repassar isso para o consumidor, ela tem um lucro maior, mas sobretudo com a cessão onerosa. A cessão onerosa é o excedente, por exemplo, de postos que a Petrobras é obrigada por exemplo, fazer a exploração até determinado ponto. A cessão onerosa é justamente o excedente. Esse excedente poderia ser leiloado novamente. Com a possibilidade de votação disso no Senado Federal, ou seja, a votação poderia acontecer hoje ainda, mas provavelmente acontece amanhã. Com isso, a empresa tem mais liberdade, a possibilidade de maior arrecadação, e isso melhora, evidentemente, o humor todo e não obriga a Petrobras a fazer, por exemplo, a exploração de coisas que ela não tem condição, que aumentaria o custo da empresa, por isso esse aumento da prestação da Petrobras. Vamos dar uma olhadinha no dólar, que caiu bastante. O dólar hoje teve uma queda de 1,04%, saiu daquela casa dos R$ 3,90, né? Fechou nos R$ 3,90, acima dos R$ 3,90 dia desse. Hoje R$ 3,87. O Banco Central fez um leilão em linha de 2 bilhões de dólares. O que é leilão em linha? Por exemplo, até tempos atrás a gente falava sobre swap cambial. O Banco Central vai lá, faz uma compra, é uma venda futura de dólar, na verdade, porque uma empresa pode ter uma necessidade de dólar agora e o Banco Central vai lá e faz um leilão em linha, ou seja, eu atendo você na necessidade do dólar neste momento, mas eu já tenho um contrato de recompra desse dólar. O dólar volta às reservas internacionais de moeda estrangeira do dólar que o Brasil tem. Ou seja, o Banco Central não mexe nas reservas, teoricamente, levando-se em conta, porque oferto agora e busco depois. Quando a gente falava de swaps cambiais, é na verdade só a diferença. O Banco Central garante que você vai ter o valor do dólar num momento futuro em que você vai precisar, por exemplo.
Isso é o que se chama no mercado de fazer hedge cambial. É ter garantia do valor do dólar por um longo período de tempo que o Banco Central também garantia. O que nós tivemos nesse final de ano, isso justifica essa alta do dólar que estávamos vendo, é que sempre no final de ano, e isso é muito comum acontecer, não é esporádico, é sempre comum acontecer, as empresas que atuam no Brasil, que, por exemplo, são filiais de multinacionais, elas tendem a repassar, por exemplo, os lucros que elas tiveram às multinacionais. E elas tiveram lucros em reais. Para poder repassar isso para as matrizes internacionais em outro lugar do mundo, eu tenho que comprar dólar. Então, eu tenho uma demanda maior de dólares para justamente fazer a conversão e passar esse lucro para o exterior. Neste caso específico, eu tenho uma pressão sobre o dólar, porque não há nenhuma outra razão do ponto de vista de economia do Brasil para se buscar proteção no dólar. A gente fala com muita frequência aqui que quando a economia está instável, o que faz o investidor? Busca a proteção do dólar, porque o dólar é uma moeda internacional, aceita no mundo inteiro e com possibilidade de valorização sempre. Então, neste caso, não é por esta razão. Houve uma demanda. Faltou o que se chama no mercado financeiro de liquidez em dólares. Dólares para serem ofertados às empresas que precisam desse dólar para, por exemplo, essa operação de final de ano. Além de viagens, que as pessoas estão comprando dólar agora, vão viajar para o exterior, isso tudo, obviamente, faz uma pressão maior. Aí o que fez o Banco Central? Faz um leilão em linha e pôs 2 bilhões no mercado hoje justamente para atender essa demanda. Vamos seguir aqui para a gente entender. E as expectativas econômicas, a razão disso é que o Banco Central mostra aqui. Para se ter uma ideia, retomando alguns dados de ontem, por exemplo, do Boletim Focus, a inflação para este ano está muito abaixo do centro da meta. A previsão que se tem de 3,94. Se olhar para 2019, era de 4,20 e foi rebaixada para 4,12. O PIB, 1,39 este ano. 2,5% ano que vem, ou seja, eu projeto crescimento da economia. O câmbio, 3,70. Apesar de tudo isso, os analistas de mercado estão apostando num dólar bem abaixo desse valor de hoje no final do ano, 3,70. Por que, então, essa histeria em relação ao dólar? 3,78 para o ano que vem, para 2019. Selic, ou seja, a taxa básica de juros, 6,5%, era de 8% no ano que vem, rebaixou-se para 7,75%, o que demonstra claramente uma condição econômica muito favorável. Isso tudo fez com que o Banco Central falasse porque a histeria é uma necessidade efêmera de dólar, oferta do dólar, garante uma baixa, atende quem precisa e evita a especulação que estava fazendo o dólar subir acima de R$ 3,90. Daqui a pouco a gente fala dos gastos brasileiros no exterior, que teve uma pequena queda, mas a Associação Brasileira de Franchise, de franquia, divulgou hoje um crescimento importante no terceiro trimestre. A Vanessa Casalino conversa conosco aqui em São Paulo e tem detalhes. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. No terceiro trimestre, o setor de franquias teve um crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2017. O faturamento passou de mais de 41 bilhões de reais para mais de 44 bilhões. Quando se leva em conta os últimos 12 meses, a expansão ficou em 7%, totalizando quase 180 bilhões de reais. Ainda no terceiro trimestre, o índice de abertura de lojas ficou positivo em 3% e o de fechamento correspondeu a 1,6% das unidades. O emprego também teve aumento, alta de 6,7% no número de postos de trabalho, o que equivale a 80 mil vagas a mais. Com isso, mais de 1.200.000 pessoas estão agora trabalhando diretamente no setor. Todos os 11 segmentos pesquisados tiveram desempenho positivo no terceiro trimestre, com destaque para entretenimento e lazer, expansão de 25%. Em seguida, veio o segmento de serviços e outros negócios, 10,3%. E, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising, o setor intensificou a busca por eficiência e novas soluções para manter o crescimento, o que resultou na busca por novos formatos, perfis de público e de mercados. Investimento em novas tecnologias, especialmente na área digital, também ajudaram na expansão, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Os brasileiros gastaram menos no exterior agora no mês de outubro. Na verdade, é uma redução bem pequena se a gente levar em conta o tamanho já da internacionalização do Brasil, ou seja, das empresas brasileiras, dos brasileiros como um todo. Vamos dar uma olhadinha nesses números. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Para você ter uma ideia, em outubro os gastos foram de 1,603 bilhões de dólares. Se eu fizer o comparativo com outubro do ano passado, em que o dólar estava mais baixo, era de 1,637 bilhão. Então, nós temos aqui 34 milhões de dólares a menos este ano.
É uma queda muito pequena. Obviamente que o valor do dólar mais alto este ano explica isso. Vamos lá, a variação do dólar. Em outubro de 2018, a média do dólar agora no mês de outubro foi de R$ 3,75. Em outubro de 2017 era de R$ 3,19. Mas pela diferença dos dois aí, das duas cotações, essa redução é pequena. Isso explica uma coisa que pode ser chamado sim de boa notícia. O Brasil já está internacionalizado, seja com as suas empresas em um grau muito maior, e o envolvimento das pessoas com viagens ao exterior, seja para turismo, seja para negócios, seja para, por exemplo, entrar em escolas no exterior, ou seja, esse tipo de atividade que prevê planejamento não se muda tanto porque planejamento é para ser cumprido em virtude dessa razão. Claro que um dólar mais baixo ajudaria, melhoraria justamente quem precisa viajar ao exterior ou fazer negócios no exterior. Mas a lógica brasileira de estar internacionalizada, ou seja, das pessoas terem vida também lá fora, negócios lá fora, isso existe e mesmo com o dólar mais alto, as pessoas vão continuar viajando porque, obviamente, tem compromissos que assumiram lá, seja por uma questão médica, seja por uma questão de uma escola, seja por uma questão de compromisso de negócio, uma viagem agendada de turismo. Ou seja, tem um dado positivo, inclusive, nisso que a gente viu. Essa redução pequena, levando-se em conta de um ano para o outro, apesar de uma alta do dólar bem maior. Bom, vamos fazer um intervalo porque o mercado de festas se permaneceu estável, por exemplo, apesar desses momentos mais turbulentos da economia recentemente. Mas o fato é que os brasileiros estão casando mais e se os brasileiros estão casando mais, tem festa à vista e a gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho com a Associação Brasileira de Eventos, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico para falar sobre o crescimento do setor de festas. Crescimento pequeno, é verdade, se comparado a 2016, porque os dados fechados são do ano passado, 2017. Mas é fato também que os brasileiros estão se casando mais, há mais festas, e diferentes até das convencionais, como a gente estava acompanhando até bem pouco tempo, porque obviamente a sociedade é outra e há mais sinais liberais em relação a, por exemplo, as pessoas que se juntam em qualquer tipo de matrimônio, qualquer tipo de, digamos, combinação ali de casamento, independentemente da forma como isso acontecia antes. O Ricardo Dias, que é presidente da Associação Brasileira de Eventos, está conosco. Ricardo, bem-vindo. Muito obrigado. Eu vi aqui o faturamento de 2016 foi de 17 bilhões. Se eu pegar o faturamento de 2017, foi 17 bilhões e 200 milhões. Sim. É um crescimento pequeno, evidentemente, praticamente estável, mas apesar disso, se eu levar em conta que a gente sempre nós tivemos oscilações na economia mais fortes, e alguns setores recuaram bastante, a estabilidade não é um sinal ruim, neste caso, com leve crescimento. Sim, as pessoas mantiveram a quantidade de faturamento, mas provavelmente teve um volume maior, porque houve mais festas. Mas quem fazia uma festa de 300 pessoas passou para 150, quem fazia 150 acabou fazendo jantares, etc., em casa, mudando o escopo. Mas mais gente que não fazia festa começou a fazer festa também. Você acha que isso é uma possibilidade? Eu acho que acabaram tendo mais acesso a isso, né? Conseguiram fazer mais eventos de todos os tipos, né? Desde uma recepção em casa, um jantar, né? Quem, eu só posso fazer num buffet, acabou fazendo em residência. Então, acho que mesclou um pouco, por isso que a gente tem essa estabilidade. Eu fiz menção sobre os casamentos, eu tenho aumentado o número de casamentos, independentemente se era só homem ou mulher, como acontecia antigamente, e agora eu tenho também relações homossexuais, de relações homoafetivas, para usar a expressão que eles usam, porque essas pessoas antes não se expunham e agora, dada a liberalidade, fazem festa também. Tem mais eventos assim, com certeza. Isso incrementa o setor, porque antes a pessoa... não tinha esse faturamento e agora tem, né? Então, por isso que a gente pode falar que o ambiente manteve estável, né? Festas menores, né? E a previsão agora para este ano, como você tem acompanhado, nós estamos já em novembro, obviamente os dados não estão fechados do ano. O ano não foi fácil, né? Foi um ano muito turbulento, né? Tivemos greve, Copa, eleição, muitos feriados, tudo. E aí o que acontece é que todos os eventos eles acumulam, porque quem não faz festa em feriado ou ficou estagnado com a história de eleição, indecisões, etc., com certeza jogou para frente. E aí agora está aquele, vamos fechar, reunião hoje para fechar daqui 3 dias, isso é terrível, né? Então, é complicado. Vamos nos reunir hoje para a festa ser amanhã, é isso? Tem de tudo, né? Então, assim, das reuniões pequenas, evidente, mas até em eventos maiores, para 600 eventos corporativos ou sociais, eles estão também fazendo, olha, então realmente vamos ter que fazer, porque
a pressão é tão grande que ele acaba falando, vamos fazer, e aí ele faz. Com essa melhora de humor da economia, sobretudo porque resolveu-se o grande drama do ano, que era a questão eleitoral, e eu vejo todos os índices que eu mostro aqui, a expectativa é sempre positiva, mas eu me lembro do começo da crise lá em 2014, na verdade 2013 eu já vi isso, as empresas começaram a acabar com a festa de final de ano, 2014, 2015 foi muito duro, 2016 também. Isso tende a melhorar agora, esse tipo de evento de confraternização, de festa de empresa? Eles vêm se modificando, né? Cada um tenta, vamos mexer aqui, abaixa aqui, diminui lá. As pessoas vêm se encaixando com inúmeros tipos de criatividade. Vamos fazer dentro do escritório, vamos fazer num espaço mais enxuto, vamos fazer de alguma forma. Com certeza, as pessoas começaram a se animar. A gente percebe que depois que passou a eleição, o telefone começou a aumentar bastante a procura, e-mails e tal. Enfim, os contatos estão aumentando bastante para ainda este ano. Ou seja, demanda eu tinha. O que eu tinha era um represamento, com certeza, dada a sensação de instabilidade, preocupação com o futuro. Sim, com certeza bloqueava. Não vamos fazer, segura. Aí depois que definiu, aí é impressionante. Uma semana depois, os telefones começam a tocar, já com a decisão, vamos fechar, então o orçamento para cá, para lá, é louco. E o que o setor inova numa situação como essa? Se você me falou que até mudança de perfil de algumas festas, às vezes menores, mas enfim, tem sempre alguma mudança. Tem inovação nesse setor? Todo santo dia. Com a história das redes sociais... Todo santo dia, ótimo. É muito arrojado o mercado, é uma competição violenta, porque como eu faço melhor, eu tive uma ideia, eu tive isso, eu tive aquilo, então... Todo dia a gente vê uma criação, uma mudança, eventos para cá diferentes, projeção mapeada, decoração, buffets, os buffets todos se modificando, modernizando, apresentação. Hoje o trabalho é enorme em cima de apresentação, então a exigência é gigante para quem quer. Quem tem o público que é muito exigente e tem o público que não, vamos resolver a nossa vida. Então vamos fazer um evento fácil, um evento simples e fez. Esses dias eu fui num almoço corporativo, o que é comum nesse final de ano, e eu vi uma coisa que eu confesso nunca tinha visto. Ou talvez há tanto tempo vi que não me lembrava. Para ter música durante o evento, porque era só um almoço, era uma coisa mais privê, assim, mais tranquila, até porque é corporativo, então não exige tantas festas assim. Tinha lá só uma moça cantando acompanhada de um violão. Era essa música ambiente, aliás, extremamente agradável, diga-se de passagem. Com certeza é. Mas esse era um formato eu não tinha visto isso, porque eu sempre tenho uma banda barulhenta, ou sempre tem alguma coisa que não é para o tipo de evento. Alguém pensou nesse tipo de almoço corporativo que precisa apenas de uma música corporativa, não é apresentação de show. É pelo menos uma música ambiente ali. Um fundo só que é ao vivo, musical, né? Uma pessoa cantando, um fundo musical, exatamente suave. Isso. Então, assim, tem de tudo. A pessoa pode escolher hoje, eu quero um violino, eu quero um solo, eu quero alguma coisa, eu quero um DJ, eu quero, enfim, quero só uma música no pendrive. Tudo dá para resolver. Com o custo, e algumas coisas que tem que baixar o custo, põe uma caixinha, um negocinho e o cara resolve ali. Não, eu quero uma coisa mais sofisticada, eu queria um tenor, eu queria uma coisa... Também tem como resolver. Então, as opções são muitas, né? Então, a indústria está pronta para fazer sob medida do cliente e o tamanho do orçamento. Com certeza, é totalmente porque personalizado. Sem isso é impossível, não é? Com certeza. Não dá para vender modelos fixos assim, não. É 200, mas eu tenho... Porque a história da rede social, tira foto, olha, eu fiz hoje, uma semana depois, a pessoa, olha, eu vi um evento assim, tem como a gente adaptar, pegar aquela ideia com aquela, juntar e fazer, eu preciso de mesclar a folha, a decoração com flores artificiais e pintada e não sei o quê. Então tem de tudo. A pessoa, olha, adorei. Então a rede social realmente impulsiona e exige a criatividade muito mais do profissional. Quem fica parado morre na... A negociação do orçamento está mais dura? Totalmente. E isso não é importante a concorrência, né? A concorrência é extremamente saudável. Mas quando a pessoa começa a exigir demais a operação, aí não tem como, eu tenho que resolver meu problema. Eu falo assim, olha, não dá. Não, mas eu consegui um cara, aí começa a machucar a operação. Então isso aí é um defeito grande nesse momento de crise, porque o cara ficou parado lá atrás, está com dívida acumulada, precisa resolver o problema dele, ele precisa precisa fazer caixa, e aí ele, não, vamos, é 10, eu faço por 7, o outro fez por isso, e aí isso compromete. Então, muita atenção, exigir demais o valor não sempre é tão bom.
Eu digo isso porque não raro as pessoas também têm que entender que é preciso valorizar o trabalho do outro, valorizar serviço, né? Mas você tem que pagar certo a mão de obra, que o cara acaba economizando. Então eu vou, em vez de eu pôr um cara muito sênior, eu vou pôr um cara mais ou menos, aí esse cara não consegue entregar, aí o buffet isso, o espaço aquilo. Então isso aí tem que ter um certo limite. A pessoa, o contratante tem que entender que não adianta apertar demais. Ricardo, obrigado pela gentileza da entrevista aí. Ricardo Dias, da Associação Brasileira de Eventos, conversou conosco. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta. Até lá, às 7 da noite. Hein?